Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, prezados pais, o Evangelho de hoje nos traz a construção do discurso do pão feito por Jesus Cristo, em várias etapas, em vários níveis, para que nós possamos compreendê-lo da melhor maneira possível, da forma mais justa e adequada. E tem se revelado para nós ele próprio como o verdadeiro pão descido do céu. Esse discurso não é um discurso de fácil compreensão. Não foi para os antigos que o escutaram da boca do próprio Cristo. Não é para nós, 2000 e tantos anos depois disso. E com esse discurso, Jesus Cristo nos ajuda a perceber que todos nós somos seres de múltiplas fomes. Logo, devemos ser saciados em múltiplas formas de pão e de saciedade. Tem até uma música que o poeta e artista traduziu: você tem fome de quê? Nós temos muitas fomes. Logo, precisamos não só de um tipo de pão, mas de muitos pães, para que possamos ter essa fome aplacada, saciada. Temos, por exemplo, só para citar, necessidade do pão material, porque nós não somos anjos ainda, não vivemos perambulando pelo espaço, somos pessoas contingenciadas e que temos muitas necessidades físicas e materiais. Então, buscar o nosso pão de forma justa, equilibrada, ética, participativa, solidária, é uma necessidade e uma exigência da vida. Não abdicar do direito e do dever que nós temos de buscar esse pão material. Depois temos a necessidade do pão não material, o pão da palavra, o pão do conhecimento, o pão da busca, da compreensão da vida. Isso não cessa nunca, é uma fome que nasce conosco e vai até o último suspiro. Estamos sempre conhecendo alguma coisa nova. Aliás, se um de nós passar um dia sem somar nenhum conhecimento novo, esse dia foi perdido. É só a repetição do dia anterior e dos dias antes do anterior. E às vezes tem pessoas que vivem numa repetição sem fim, pensam sempre os mesmos pensamentos, têm sempre as mesmas ideias, propagam sempre as mesmas convicções, nunca acrescentam nada. E todos os dias estão diante dele com uma imensa novidade, uma diversidade, uma pluralidade sem igual, batendo a sua porta para entrar. E se a gente não acrescentar, está perdendo tempo. E tempo é vida. É o único bem não reciclável que nós temos. Todos os outros a gente pode reciclar, pode recuperar. O tempo não.
Um minuto perdido em vão é um minuto perdido para sempre. Não há recuperação para ele, em hipótese alguma. Depois temos o pão emocional, e como temos, que vem das nossas relações humanas, do universo dos afetos. E nós, longe de sermos seres racionais, como muita gente diz, eu sou bem racional. Não. Na hora H você mostra que você é sentimental. E é preciso que a gente tenha muito cuidado na busca desse pão de forma justa e equilibrada, para que os sentimentos não sejam o carro-chefe da nossa vida. Porque quem segue sentimentos não tem muita perna para caminhar por muito tempo. Vai sofrer a vida inteira. Precisamos seguir as nossas decisões. Decisões pautadas, embasadas em princípios, em valores, em verdades, em convicções, nas quais nós acreditamos, ainda que não haja nenhum sentimento agregado a nada disso. E como dizia um professor que tive de saudosa memória, um grande sábio, ele dizia: faça na vida aquilo que você tem de fazer, ainda que não haja sentimento nenhum para que você faça. Faça e o sentimento desabrocha, ele acompanha você. E ele concluía de forma irônica: e se ele não acompanhar, problema dele, mas você fez o que tinha de se fazer. Então é muito importante que essa fome emocional seja aplacada, amenizada, diminuída, se não superada da forma mais equilibrada possível. Caso contrário, nós não vamos longe. E o equilíbrio de um ser humano consiste precisamente em atender todas essas demandas, não negligenciando nenhuma delas. Então não tem nenhum pão, humanamente falando, prioritário, superior, maior, melhor, preponderante, determinante do que outro. Todos os pães são importantes, porque todas as fomes são reais e precisam, de fato, ser atendidas. Entretanto, tanto eu quanto vocês sabemos que, e é por experiência própria isso, que o pão material, sozinho, isolado, ele não é suficiente para saciar a fome de ninguém. A gente come e bebe fartamente, daqui a 3, 4 horas já está pensando em comer e beber de novo. E alguns nem esperam as 4, comendo já pensando na próxima refeição. É uma necessidade real. E mesmo assim tem gente que vive só para comer e só para beber, para mais nada, só para consumir. O grande desafio é passarmos do consumo para a comunhão. E esse passo não é tão fácil. O consumo é uma demanda muito física, se a gente não tiver cuidado, só ela é quem aparece e vai à nossa frente, nos levando, mas a comunhão é uma demanda consciente, conscienciosa, é do nosso espírito, e também contempla as necessidades físicas igualmente. Jesus nos chama a atenção exatamente para isso. Precisamos alimentar a nossa essência, a nossa verdadeira natureza, que não é de ordem material, ainda que nós estamos dentro de uma matéria, é de ordem espiritual. Em outras palavras, nós precisamos nutrir aquilo que não morre em nós. É muito fácil alimentar o que morre, difícil é alimentar aquilo que é imortal na nossa própria vida. Por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, nós não somos um corpo que tem um pedacinho de espírito que a gente contempla e satisfaz quando reza à noite em casa, antes das refeições, por exemplo, ou então quando vem para a missa num domingo, ou num dia de festa, dia santo, aí pronto, a nossa parte espiritual foi atendida. Não, é exatamente o contrário que se passa conosco. Nós somos um espírito que está vivendo uma experiência corporal, material, porém provisória. Tem começo, meio e fim, tem os dias contados, não vai muito além daquilo que foi programado para ir.
E então, se a preponderância é no espírito, é o espírito que a gente tem que procurar alimentar, naturalmente, sem esquecer as necessidades físicas, mas colocando-as no seu devido lugar, nem mais e nem menos. Dá prioridade àquilo que é prioritário. Então tenhamos cuidado para não viver alimentando apenas o nosso futuro cadáver. E é isso que a gente faz. Infla o cadáver da gente de coisas e depois morre. Não valeu muito a pena. Não vamos muito longe nessa busca. Eu sempre lembro a vocês, tínhamos um padre que deixou o sacerdócio. Ele era muito brincalhão, mas nas brincadeiras ele dizia umas verdades que às vezes fazia a gente tremer. E quando a gente se encontrava, o clero ali no centro de expansão, todo mundo, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Abraço. E a primeira palavra dele, às vezes, para um padre que estava muito obeso, era, que defuntão. Isso vai dar um trabalho tão grande para a gente carregar quando morrer. Aquilo deixava a gente meio assustado, mas era uma verdade que ele dizia para a gente pensar em não alimentar apenas o nosso futuro cadáver. Ele pecava na observação que fazia porque generalizava. Naturalmente, tem muita gente que ultrapassou o seu peso, digamos que expectável, desejável, não é porque quer. Há problemas, há dificuldades, e a gente tem que compreender isso. Da mesma maneira que tem gente muito magra, e nem por isso tem algum mérito na sua magreza. Também é por problema, é uma vontade imensa de aumentar uns quilos, mas não consegue. Mas que a palavra dele era uma palavra preciosa no sentido de nos fazer questionar. Isso era, o que é que eu estou alimentando em mim? É só comida material que está entrando? Outra coisa está vindo também igualmente. Então é sobre isso que Jesus Cristo nos fala no Evangelho de hoje, nesse discurso do pão. Eu sou o pão da vida, o que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Nunca morrerá. O que lhe faz Jesus Cristo propõe para nós é uma espécie de pacto de sangue. Os mais antigos se lembram disso. Eu já vi isso em filmes, mas também já vi na vida real. Pessoas que querem selar um pacto importante entre elas, no passado, elas se cortavam um pouquinho no dedo, o outro no outro dedo, e aí juntavam o sangue dos dois dedos das duas pessoas. Pronto, agora nós estamos unidos nesse pacto, unidos de forma consanguínea. Na verdade, é assim que Jesus age conosco. Quando nós comungamos o seu corpo e o seu sangue na hóstia consagrada, ele se mistura conosco, nós nos misturamos com ele. Ou seja, ficamos contidos e contemos um no outro. É uma mistura radical. Criamos um laço de consanguinidade e ninguém mais nos pode tirar esse laço, quebrar esse vínculo e essa comunhão. Percebamos quão grande e imensurável é, portanto, o valor da comunhão eucarística para todos nós cristãos católicos. Um mistério que nós não podemos alcançar com a nossa cabeça e com a nossa inteligência. E aqui eu queria abrir um parênteses, que eu acho que tem coisas concretas que muitas vezes mexem na cabeça de vocês. Quem é que deve comungar? Quem é que está preparado para comungar? Quem de nós pode efetivamente vir para a fila de comunhão? E eu digo isso porque muitas vezes, como padre, eu recebo essas perguntas. Padre, olha, eu estou vivendo isso e isso, eu estou passando por essa experiência. O senhor acha que eu posso comungar? Se eu comungar, eu estaria comungando em pecado. Eu estou contra Deus. Eu queria dizer 2 ou 3 coisinhas para vocês. Primeiro, quem decide se é digno de comungar ou não é a pessoa que está com esse dilema. Nenhum de nós, padre ou ministro ordenado, tem o direito de dizer você pode ou você não pode. Nós não estamos no coração das pessoas, não sabemos o que se passa na vida das pessoas.
Portanto, são elas que são chamadas por Deus, à luz da sua consciência, para examinar se estão em comunhão ou não. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida de muito grave, que quebrou essa unidade com Deus, consigo próprio, com os irmãos, e que não lhe permite de forma alguma comungar, ou muito pelo contrário. Não temos muito ouvidos aos comentários externos, às expectativas, às pressões, ao que dizem e esperam os outros, ao que pressionam as pessoas de fora. Isso é tudo bobagem. Olhemos para dentro de nós. Então, quando alguém diz, Padre, eu posso, eu digo a você quem tem que decidir. Eu não tenho essa capacidade, porque eu não sou Deus. Eu não posso lhe tirar da fila comunhão, nem lhe posso colocar de forma obrigatória nela, só porque eu quero. É você, consigo próprio, com seu coração, com a sua consciência e com o seu Deus. Esse é um dado importante. Ligado a esse dado, temos também a questão de muita gente não vir para a fila de comunhão, ainda que participe das missas dominicalmente, às vezes até ao longo da semana, um dia ou outro, porque acham que não se confessaram. Porque eu não me confessei, eu não estou apto para a comunhão. Eu queria dizer a vocês uma coisa em forma de brincadeira, mas muito séria. Se alguém for esperar estar totalmente sem pecado, em estado de graça plena, para poder comungar, não vai comungar nunca. Absolutamente. Eu até desafio os ministros ordenados, padres, os diáconos, os ministros da Eucaristia, nós que consagramos a comunhão, nós que distribuímos a comunhão, eu desafio alguém que comungue em pleno estado de graça. Se for ser humano, não existe. Não há essa possibilidade. Isso é inumano. É pedir alguma coisa que nós não temos condições de oferecer, nem hoje e nem nunca. Comunhão foi feita para gente pecadora. Ela não foi feita para gente santa. Os santos não precisam mais entrar na fila para comungar. Eles já têm uma comunhão direta, plena. A comunhão é feita para quem tem pecado. E não sou eu quem está a dizer isso. Foi o próprio Cristo. Do mesmo jeito que o médico vem para o doente e não para o saudável, eu vim para os pecadores. Às vezes nos custa muito acreditar nisso, porque nós somos muito dados a fantasias. Mas os pés no chão nos obrigam a pensar de forma realista. Então, se alguém vai ter que se confessar todas as vezes que tiver de comungar, vai ter que alugar um padre para ficar em casa. Porque toda hora tem um pensamento que escapa, um desejo, uma vontade, uma coisa infernal pela cabeça, uma tentação, uma palavra que a gente diz e não gostaria de dizer, mas já foi dita e magoou alguém. Pisamos em ovos para não fazer as coisas erradas e quebramos um monte deles. É muito importante que a gente não se considere nem mais nem menos do que a gente é, seres humanos. Uma grandeza que isso nos traz, mas também com as limitações e condicionantes que isso igualmente nos oferece. Nem mais e nem menos. Lembro-me até daquela história que é um conto hindu, de um sujeito que morreu e foi para o céu, no paraíso. Ele era impecável aqui na terra, não tinha pecado algum. Quando chegou lá, o querubim que estava na mesa para atender as pessoas que chegavam, olhou para o histórico dele e disse, mas esse homem não tem pecado nenhum. Chamou um outro, chamou mais outro, e ficaram discutindo a questão daquele senhor. O que é que nós vamos fazer com esse homem? Porque ele não é anjo, ele não é totalmente espiritual, ele estava na terra, mas também não tem pecado nenhum. Como é que nós vamos classificá-lo? E aí o querubim-chefe disse, vamos fazer o seguinte, vamos mandá-lo de volta para a terra, esperar que ele cometa algum pecado. Quando isso acontecer, nós o trazemos aqui e o classificamos como ser humano, porque agora a gente não sabe classificá-lo. Não tenhamos medo de sermos classificados como seres humanos, porque a condição de pecadores, ela atinge a todos nós.
Nenhum de nós está à frente de ninguém, mas nenhum de nós deve acreditar que está atrás de todo mundo. Às vezes a gente vai passando pela rua quando comete um erro, um pecado, e vai ali acabrunhado, depressivo, cabisbaixo, envergonhado diante do que a gente cometeu, e ao mesmo tempo a tendência é nem olhar para os outros, porque acha que aquela pessoa é tão boa, aquela é tão honesta, aquela é tão direita, tão santa, tão religiosa, e eu aqui cometi isso. Pelo amor de Deus, não cometamos esse erro. Nós não sabemos o que se passa na vida de ninguém, e às vezes aquela pessoa que nós acreditamos ser a melhor pessoa, a impecável do mundo, tem tantas dificuldades que nós nem sonhamos a quantidade e a intensidade. Se talvez comparadas à dificuldade que nós tivemos por conta do nosso pecado, do nosso erro, nós estamos muito à frente. É claro, não nos vamos comparar a ninguém, mas não queiramos ser menores do que ninguém. Fiquemos no lugar onde a vida nos colocou, nem à frente e nem atrás, encaminhada, em processo, com toda a humanidade, porque todo mundo peca, e todo mundo é capaz de um gesto de amor e de reconciliação. Não importa, como dizia São Francisco de Assis, não importa quando nós caímos e as vezes que caímos, o equilíbrio e o mérito de um ser humano está em poder levantar-se, uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, quantas vezes forem necessárias para continuar a sua caminhada até o fim. Esse é o mérito do ser humano. Não é o pecado ficar preso lá, mas a capacidade de seguir adiante, apesar dos pesares. Depois, voltamos, e aqui já a nível de conclusão, apenas para fazer uma observação que eu acho importante. Se agora eu realcei a importância e o valor da comunhão eucarística, vale a pena ressaltar que a comunhão eucarística não é uma imposição de Deus para o mundo todo. Ou seja, antes é uma dádiva preciosa para aquelas pessoas a quem Jesus foi revelado e se deu a conhecer eucaristicamente, somente. A igreja não é para todo mundo, e às vezes a gente fica criando umas estratégias para ver se mais gente vem para a igreja, uns atrativos, umas coisas meio sedutoras. Vamos trazer os jovens, vamos, porque estão muito afastados. E a gente vai criando umas estratégias mirabolantes, umas coisas extraordinárias, e é música, é dança, é o braço para cima e para baixo, os pulinhos, que os jovens vão estar aqui. Quando a gente deixar de pular para cima e para baixo, de levantar o braço, eles vão embora. Não foram atraídos pelo nosso testemunho, muito menos pelo conteúdo que oferecemos, nem pela comunhão sagrada. Então a igreja, isso não tem nada de errado nisso, é a vida. A igreja não é para todo mundo. Vejam só, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, já fechamos isso. 30% são cristãos, 1,3 bilhão de católicos, menos de 20% da população mundial, ou seja, tem 6,7 bilhões de pessoas no mundo que não comungam, que não participam da missa, que não recebem a Eucaristia. A imensa maioria deles não comungam da forma com que eu e vocês, católicos, comungamos. Tem algum pecado nisso? Não. Claro que não. Isso quer dizer apenas que a grande maioria da população mundial conta com outras formas, com outras maneiras da presença de Deus no meio dela, igualmente importantes, nem mais e nem menos. Deus não se reduz, não se limita a uma maneira só de estar presente e chegar ao nosso coração. Ele tem infinitas maneiras, e a gente respeita a maneira com que cada um o recebe, para que nós também nos façamos respeitar no modo como nós, de maneira muito particular, na nossa fé cristã católica, o recebemos. O respeito tem que ser mútuo, e esse respeito é bem-vindo, desejável e necessário na nossa relação interreligiosa, por exemplo. Afinal, a salvação sempre esteve disponível a todos os seres humanos,
quer pertençam, quer não pertençam a uma determinada religião. Por quê? Porque ela está ligada, antes de tudo, à prática do bem e da justiça, não a uma prática religiosa. E isso não é nenhum problema. Isso, pelo contrário, é a nossa salvação. Nós lemos em Mateus 25, Jesus Cristo dizendo: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino preparado para vós desde a criação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava na prisão e doente e me visitaste. E alguém vai dizer: mas Senhor, eu nunca vi o Senhor doente, nem nu, nem preso. E Jesus Cristo vai dizer: todas as vezes que você fez isso ao menor dos meus, foi a mim que você fez. É essa comunhão que serve como senha para a gente entrar no reino dos céus, para além da nossa comunhão estrita do ponto de vista eucarístico. Coincidentemente, já há 1500 anos antes de Cristo e do cristianismo, o Livro dos Mortos, que é um livro sagrado muito conhecido no Egito, ele trazia uma revelação muito semelhante a essa de Mateus 25. Dizia assim: eu satisfaço a Deus com aquilo que Ele mais gosta: pão ao faminto, água ao sedento, vestimenta ao despido e um barco para quem não tem. Ou seja, facilitar a locomoção das pessoas. E ainda hoje, a questão da locomoção é algo que diferencia classes de classe. Quando às vezes a gente está de carro e eu fico sempre incomodado, o meu carro é pequenininho, mas cabe 5 pessoas comigo, cabe. E a maior parte do tempo eu ando sozinho nele. Já não me dei muito bem, porque às vezes eu vou querendo dar carona às pessoas, meio indiscriminadamente, e eu recebo um não. Uma vez que eu vim da Batateira, um sol quente no meio dia, parei o carro, mas é um crime, eu aqui sozinho, e uma senhora bem idosa ali, segurando na mão de uma pessoa jovem, e eu disse: eu posso ajudar vocês? Eu estou indo para o centro. Ela olhou assim para mim, olhou para dentro do carro e disse: eu não lhe conheço. Eu disse: olha, eu não sei se vai ajudar, mas eu sou o vigário aqui da Batateira. Aí ela olhou de novo para mim e disse: mas eu sou crente. Não consegui ajudar, não consegui. Então, às vezes, por mais que a gente se esforce para quebrar essas barreiras e para diminuir as distâncias, a gente não consegue muito sucesso. Mas é bom tentar o tempo inteiro. É bom tentar o tempo inteiro. Resumindo, o principal acesso a Deus não nos é dado através de práticas religiosas, por mais justas e necessárias que sejam elas para nós. O acesso a Deus nos é dado especialmente e sobretudo pelo exercício pleno da nossa humanidade e dos valores da vida que nós encarnamos em nós, que somos capazes de encarnar em nós a cada dia. Valores como respeito, proximidade, solidariedade, amor, vontade de ajudar, força de vontade e, como diz o irmão meu que é poeta, vontade de fazer força também, para ir ao encontro das pessoas, especialmente daquelas que mais necessitam de nós, porque são irmãos e irmãs. Assim como em casa, em família, nos laços de consanguinidade, nós não medimos esforços para ir ao encontro de uma pessoa da casa, um familiar que precisa urgentemente da nossa presença. Alarguemos a nossa concepção de família e, sobretudo, a nossa prática interpessoal. E vivamos como filhos e filhas de Deus, família que somos. Que o Senhor nos ajude nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.